Quando a gente fala de processos, o empresário que está assistindo a gente agora, que está nos ouvindo agora, ele fala assim, nossa, na minha empresa eu não tenho nenhum processo ainda. Tem. Eles são invisíveis. Eles podem não estar mapeados, eles podem não estar documentados, você pode não ter indicadores para medir esses processos, mas eu garanto uma coisa, se a sua empresa está funcionando, existe um processo. Perfeito. Você pode ter 2 ou 3 pessoas fazendo a mesma coisa, você pode ter uma atividade que não tem ninguém fazendo e por isso que você só vai lembrar quando o cliente levanta a mão e grita, Sim. mas o processo ele existe. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira e vamos falar hoje de muita tecnologia, de muito processo, de muita IA, com uma fera, cara, dessa área. Rodrigo Mourão, convidado especial, o cara é sócio do Grupo Acelerador, diretor de operações do Grupo Acelerador, um cara que dá aula nesses assuntos, hoje é o trainer, né, cara? Verdade. Da entrega do Acelera Processos, é algo fenomenal. Já estou sabendo que as notas foram altíssimas. Cara, você topou vir aqui logo depois de um desafio enorme, aí, de uma semana cheia e intensa. Eu tenho muito a agradecer, cara. Obrigado e, por favor, você mesmo toma o microfone e se apresenta, fala um pouquinho da sua jornada aí. Obrigado, Silveira. É um prazer estar aqui com você. Nosso sócio também, né? Silveira é nosso lá, sócio junto lá no propósito. E é verdade, eu estou muito feliz. Acabei de encerrar agora a imersão Acelerador Processo. Tive a honra de assumir essa imersão. Não é tarefa fácil, né? Porque essa imersão era conduzida por uma pessoa extraordinária também. Sim. Mas processo é uma coisa que eu amo, né? Como você disse, eu sou diretor de operações lá no Grupo Acelerador, sócio do Marcos, da Aline, do Vini, seu sócio. Que legal. E estou no Grupo Acelerador já há 1 ano e meio, mais ou menos. Sim. Né? Tenho uma carreira aí já de 23 anos na área de tecnologia. Parte dessa carreira, metade dela para frente, focada em processos, né? Muito mais na área de governança de TI, governança corporativa. Legal. A minha carreira recente foi passar por empresas familiares que cresceram, se estruturaram e começaram um processo de M&A. Então, passei pelo Grupo Editorial Nacional, passei pela Eduz, que é uma grande plataforma de marketing digital muito conhecida aqui no Brasil. Legal. E agora eu estou lá no Grupo Acelerador, junto com o Marcos, com a Aline, com a Débora, com o Vini, com os nossos quase 200 colaboradores, com essa missão aí de acelerar o Brasil, desenvolvendo empresas extraordinárias como a Silveira Contabilidade, uma empresa extraordinária que hoje faz parte do Giants. Oh, obrigado, cara, obrigado. E a ideia, né, Mourão, como a gente falou, é falar para o empresário, né, cara? Então, a gente trazer esse conteúdo aqui dentro desse canal para falar coisas práticas, simples, que eu acho muito legal do Grupo Acelerador, assim, que tudo que vocês buscam simplicidade, praticidade, algo que simplifica, que aplica, né? É isso aí. Então eu acho que a gente pode trazer muita coisa bacana sobre isso para as pessoas que estão nos ouvindo, os empresários que estão nos ouvindo. E, cara, eu pensei em começar a falar um pouquinho de processos e, de repente, como começar, né? O empresário está ali, muitas vezes ele está sentindo uma dor absurda. E processo é um pilar, né? Assim como tem ali no acelerador, processo, pessoas que geram resultado. Sim. Então, como que ele começa a sentir? Vamos pensar assim num diagnóstico, na necessidade, em como começar a mexer com isso. Muito bom, excelente a sua pergunta. Eu vou revelar algumas dos conteúdos que eu acabei de ministrar nesses 3 dias. É um spoiler, né? É um spoiler, Tá bem fresquinho na cabeça. Como você bem disse, no Grupo Acelerador a gente tem uma máxima que tudo que a gente compartilha precisa ser prático, aplicável e relevante. Não desmerecendo o conteúdo que está no livro, não desmerecendo o que as universidades ensinam, mas você é contador. Perfeito. Você tem quantos anos de contabilidade? 25 já? 25. Sim. Você fez quantos anos de faculdade? Então, somando as duas, das minhas formações, dá quase 7 anos. 7 né? anos, Pensando legal. Na graduação. Seja aí. sincero para mim. Do que você faz hoje, não que as suas faculdades não tenham sido importantes, mas a experiência que você tem hoje, de 0 a 10, quanto você atribui ao conhecimento técnico que você adquiriu dentro da universidade? Cara, 2 para 3, eu acho. 2 para 3. Essa é a média de resposta? É a média de resposta. Se perguntar para um médico, a mesma coisa. Porque eu costumo dizer que o conhecimento, o conselho, as explicações, raramente tem valor porque a experiência é um fruto da prática, não da teoria.
Perfeito. A prática é o campo de batalha. Então, quando a gente fala de processos, o empresário que está assistindo a gente agora, que está nos ouvindo agora, ele fala assim, nossa, na minha empresa eu não tenho nenhum processo ainda. Tem. Eles são invisíveis. Eles podem não estar mapeados, eles podem não estar documentados, você pode não ter indicadores para medir esses processos, mas eu garanto uma coisa, se a sua empresa está funcionando, existe um processo. Perfeito. Você pode ter 2 ou 3 pessoas fazendo a mesma coisa, você pode ter uma atividade que não tem ninguém fazendo e por isso que só vai lembrar quando o cliente levanta a mão e grita, Sim. mas o processo ele existe. Perfeito. Nós temos processo no nosso dia a dia, a gente toma banho todo dia. Você não tem um processo documentado, abrir o chuveiro, Sim. mas você vai lá, você faz café, você monta um prato de comida. Às vezes você chega naquela dúvida, né? Arroz por cima ou feijão por cima? Perfeito. Feijão por cima ou feijão por baixo? É. E tá. Mas, mal ou bem, tem ali o processo. O processo ele existe. Em toda organização, ela é feita de processo. Ela é feita de pessoas, de processos e de cultura, que é o que nós ensinamos no acelerador empresarial. Cultura, Sim. processos e pessoas. Perfeito. Tem gente que fala assim, não, na minha empresa não tem uma cultura. Não, você pode não ter um manual de cultura, você pode não ter os elementos de cultura, mas vai ter uma cultura, porque cultura é conjunto de comportamentos. Então, acho que por onde começar? Mudança de mentalidade. Entender que os processos existem na sua organização, na sua empresa. Ele pode não estar documentado. E aí, quando cai essa ficha para você, e o empresário começa a mudar a mentalidade dele, fala, caramba, é verdade. Então, deixa eu dar um passo para trás e começar a documentar. E quando eu falo documentar, não é fazer calhamaço de coisas, não. Às vezes é fazer 2, 3 perguntas. Perfeito. Às vezes é anotar no papel o passo a passo. Quando você começa esse processo, que tecnicamente a gente chama isso de levantamento as is, né? Como é, para que depois você faça o to be, Perfeito. Aí você começa a identificar oportunidades de melhoria. Então, eu comecei a imersão falando sobre isso, inclusive. Eu falei, olha, a maior dificuldade de implementar processos na empresa é você mudar a mentalidade. Sim. Sair de uma mentalidade de departamentos para uma mentalidade de entrega de valor. Porque Perfeito. essa estrutura de empresa departamentizada, né, ou dividida em núcleos, não que isso não seja importante, isso é extremamente importante para a estrutura organizacional. Sim. Você precisa ter seu organograma, você precisa ter os níveis estratégicos, táticos, operacionais, precisa ter os departamentos. Eu até abri um parênteses lá na imersão e falei, tem alguns autores e algumas iniciativas aí no mercado que vem de alguns anos para cá, de modelos diferentes. Não pode ter modelo hierarquizado, o modelo tem que ser em círculos, horizontal, todo mundo é igual a todo mundo. Gente, não dá para tratar os desiguais de forma igual. Perfeito. Mentira, não é igual a todo mundo. Até constitucionalmente é assim. Até constitucionalmente é verdade, Entendeu? é verdade. Mas essa estrutura de departamentos, ela é muito importante. Essa estrutura hierarquizada, ela é muito importante. Só que quando a gente fala de processo, aí vem o segundo insight, né? O primeiro é mudar a mentalidade. O processo existe independente de estar mapeado ou não. Sim. E a segunda é o seguinte, processo não respeita hierarquia, não respeita cargo, não respeita salário, não respeita função. O processo não respeita nada, ele simplesmente acontece. Perfeito. Não adianta o comercial ficar com a briguinha com o marketing, não adianta a produção ficar com briguinha com o pessoal de projeto, não adianta o contábil ficar de briga com o pessoal do fiscal. Mas isso existe? Nas empresas. Aqui não. Nas empresas onde do pessoal que está nos acompanhando, Não, mas lá não. fora tá sim de empresa que acontece isso. Sabe por que não adianta? Porque o processo vai acontecer. Você vai ter que entregar lá, cara, uma declaração, passando pelo contas a pagar, contas a receber, financeiro, o tesouraria, fiscal, contábil. Porque no frigir dos ovos, não importa quantos departamentos tem na empresa, ele vai ter que entregar aquela declaração. Perfeito. Ele vai ter que entregar aquela mercadoria. Ele vai ter que emitir aquela nota, ele vai ter que fazer aquele pedido. Então, de um lado, eu tenho a hierarquização, os departamentos muito bem definidos para trazer organização, para montar a minha estrutura organizacional. Mas quando eu falo de processo, eu tenho que lembrar que o processo atravessa tudo isso. Sim. O processo ele existe para entregar valor para o cliente, seja ele um cliente interno, seja ele um cliente externo. Então eu preciso começar a pensar em entrega de valor e pensar menos em departamentos. Eu tenho meus departamentos que precisam trabalhar juntos para entregar valor no final. Então, acho que eu daria essas 2 dicas para quem está começando. O teu processo existe, mapeado ou não, ele está lá. Segundo, muda a mentalidade de estrutura de departamentos de silos, mantém os departamentos, mas começa a estabelecer uma cultura de processo focado no cliente e na entrega de valor.
Perfeito. Cara, eu vou contar um pouquinho a minha vivência com o processo. Até a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, para a gente tentar fazer um link Legal. e você, de repente, validar e complementar. Eu, crescendo já, né, em 2007, a gente tinha necessidade de, cara, que eu preciso todo mundo fazer igual. Eu precisava que todo mundo fizesse igual. A gente tinha reclamações e que, cara, Joãozinho entrega de um jeito, Mariazinha entrega de outro jeito. Eu precisava fazer isso igual. Aí eu fui conversar com alguns consultores e me falaram, pô, isso é a ISO, isso é processo. Eu falei, pô, mas é de comer e tal, e fui atrás, né? E, cara, e as tarefas de mapear, eu acho que talvez todo mundo tenha essa sensação, tarefas de documentar. Quando você começa, né, falando para empresário raiz aí, quando você começa, parece tudo muito isolado, parece muito, cara, fantasia né, Fantástico Mundo de Oz, né, tal. E aí você demora, porque você demora para fazer isso. Realmente o processo já existia, você simplesmente está escrevendo. Exato. E é um parto. Né? Por quê? Porque você tem que continuar vendendo. É isso aí. Você tem que continuar entregando. Eu falei na imersão, só desculpa te cortar. Não, eu falei fica à vontade. Não dá para você pousar o avião para trocar a asa e o motor dele. Você vai ter que trocar a asa e o motor com o avião voando. É essa não sensação que a gente existe. E aí, como é um sistema de gestão de qualidade, praticamente, que você está construindo ali, Mourão, você não vê ele rodando, você não enxerga ele rodando, você, cara, parece que você não está fazendo nada, né? Só que aí eu vou dar o depoimento bom, né? Pra você complementar com as sensações que você ouve no mercado, nas suas mentorias, quando você vai diagnosticar alguma situação, até mesmo como diretor de operações do grupo, né? Porque também que tem processo, também tem melhorias contínuas, né? De forma bem coerente, assim. Mas, por exemplo, você não vê. Você tá só no vrá, 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 vrá. E aí, cara, só que eu falo uma coisa boa. Quando gira um ciclo, você começa, agora eu entendi. Agora eu entendi. É essa sensação mesmo quando você tá... Cara, quando ele já tá pronto e começa a rodar, aí começa a gerar um ciclo, sabe? É dessa forma mesmo? Silveira, eu vou revelar para você. Você acabou de só corroborar o que eu falei agora nesses 3 dias na imersão. Eu disse para eles no início, olha, gestão por processo é como uma semente. Você vai lançar e ela não vai germinar no dia seguinte. Perfeito. Você vai ter que regar, você vai ter que cuidar, sabe? Tem que nascer a árvore para depois dar o fruto. E no 3º dia eu falo sobre cultura de processos. Ótimo. E um dos desafios de se implementar uma cultura baseada em processo é o conflito curto prazo e longo prazo. Porque o empresário que está nos assistindo agora que fala assim, cara, eu vou começar a melhorar os processos da minha empresa. Porque assim, a melhor coisa que o empresário pode fazer é isso, porque gestão por processo reduz a dependência. Sim. Então, às vezes, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre... Não é só processo. Processo tem que vir acompanhado de políticas e de procedimentos. Perfeito. Então, às vezes, uma política bem escrita, ela já reduz aquela quantidade de vezes que você, como dono de empresa, tem que parar para ficar respondendo a mesma pergunta. E aí, posso dar esse desconto, sim ou não? Ó, tô com essa situação, pode dar desconto, sim ou não? Ó, isso aqui, eu posso fechar esse pedido aqui, sim ou não? Cara, bota... tudo no dono, né? Tudo no dono. E a mesma pergunta sempre, todo dia. O cara já se acostumou com aquilo. Sim. Uma política... Nem dói, parece. Nem dói. Se acostumou, cauterizou. Sim. Então, assim, uma política clara sobre fechamento de pedidos, concessão de desconto ou regras para se fechar um acordo comercial, já daria autonomia para que o time pudesse tomar essas decisões, reduzindo assim a dependência. Então, perfeito. É natural você olhar e falar assim, nossa, mas aconteceu comigo no Grupo Acelerador. Eu entrei no Grupo Acelerador em agosto de 2023. Sim. A função lá, como diretor de operações, era justamente colocar o Grupo Acelerador na 3ª fase. Sim. Né? Para quem não sabe que é isso que a gente está falando, é que o Silveira já é de casa, já sabe. Exatamente. Toda empresa passa por 4 fases. Perfeito. A primeira delas é a geração de caixa. Com dinheiro tudo fica mais fácil. Sim. A segunda é construção de time. O Perfeito. objetivo é construir um time que te ajude a tocar a empresa. A 3ª fase é a fase de organização, de implementação de processos, para que você possa corrigir as perdas de eficiência, para você ajustar os parafusos certos, porque senão sua margem vai lá para baixo. Toda empresa, conforme ela vai crescendo, é natural que ela perca um pouco de margem. Perfeito. Porém, quando você tem uma gestão baseada em processos, quando você tem regras claras, quando você tem políticas que apoiam esses processos, quando você tem procedimentos para orientar o seu time operacional a fazer da forma certa, você continuará perdendo um pouco de margem, mas vai perder bem
menos do que se Sim. estivesse desorganizado. Então você consegue continuar crescendo, crescendo com eficiência, crescendo sustentando a margem. É natural, volto a dizer, comer um pouquinho de margem conforme você está crescendo. Mas não é tipo assim, nossa, eu dobrei o meu faturamento, minha margem caiu em... Estou tomando prejuízo. Aí não. Quebrei. E essa terceira fase, que é a organização, que é a implementação de processos, é o que precede a quarta e última fase, que é a fase de excelência. Então, quando eu entrei no Grupo Acelerador, eu entrei dessa forma. Mas, cara, eu já faço essa implementação de processos em grandes empresas há 15, 17 anos. Sim. Então, é tipo assim, ó, eu vou só abrir um parênteses aqui para contar um pouquinho de um fato da minha vida. Ótimo. Eu tive depressão em 2016. Sim. Cara, eu tive um processo depressivo, assim, muito forte, sabe? Sim. E consegui vencer com a ajuda da família, Que top. sabe? Com a ajuda eu sou cristão, com a ajuda da fé, medicamentos, espiritualidade, tudo, enfim. E eu tive uma pequena ameaça de recaída lá em 2018 para 2019. Sim. Da primeira vez que eu tive esse processo depressivo, cara, foi uma coisa assim absurda para mim. Eu achava que eu não ia vencer aquilo. Como eu venci, e isso tentou voltar a acontecer em 18, 19, eu já sabia que era capaz de vencer. Eu falei, peraí, não é aquele bicho de 7 cabeças. Se eu já venci uma vez, eu venço uma segunda. Com ajuda, com tudo mais. Mesma coisinha. Já sabia o caminho. Já sabia mais ou menos o caminho. Mas na primeira vez não, é meio desesperador. Sim. Então, com 17 anos, fazendo o que eu faço hoje nas empresas, eu já cheguei no Grupo Acelerador sabendo que eu não estava enxugando gelo. Sim. Que era um processo natural. Cara, eu não vou implementar essa política, não vai mudar do dia para a noite. O meu olho estava lá para 2 anos à frente, para 1 ano e meio à frente. É que no Grupo Acelerador as coisas são muito mais rápidas, né? O nome já diz, né? Já diz. Então, com 3, 4 meses, porque assim, foi bem surreal ali, como a galera abraçou, como o pessoal caiu para dentro para entregar resultado e tal. Então, o resultado veio muito mais rápido, mas é completamente natural acontecer isso que você falou, essa sensação de, meu Deus, parece que não está dando certo, eu tô perdendo tempo, tô burocratizando. Não tá. Você está plantando uma semente, cuidando dessa semente para ela gerar uma árvore, e essa árvore dá frutos. Tem frutos que vão gerar com 2 meses, tem frutos que podem gerar no dia seguinte, tem frutos que vão levar 2, 3 anos para estarem prontos para serem colhidos. Sim. Por isso que é muito importante a gente entender e começar o quanto antes uma cultura de processo dentro das empresas. Cara, mas foi exatamente isso que eu senti. É muito tradicional, muito normal, né? É normal, né, cara? natural. É assim que acontece nas empresas. E, cara, uma dica que eu falei assim, né? Por onde começar, Mourão? Assim, cara, ó, tô com o meu negócio, talvez ele vai ter aquela dependência, faz parte, você está pilotando, está testando. Mas se você fosse dar uma dica, assim, ou o momento, ou desde o início, por onde começar? Legal. O momento é um pouco delicado, né? Eu vou dar um conselho que eu aprendi com o Marcos Marques. Não espere estar pronto para começar. Boa. Primeiro você cresce, depois você organiza. Sim. Então assim, quando tiver tudo prontinho, bonitinho, aí nada. Cara, toca o barco. Sim. Se você está na fase 1, você tem que gerar caixa. E às vezes você vai gerar caixa sem processo mesmo. Vai estar uma bateção de cabeça e está tudo certo. Mas não se esqueça, aquilo não pode ser a sua constante. Perfeito. Você tem que entender que aquilo é um momento. Sim. Neste momento, nesse contexto, eu preciso agir assim. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que construir time e depois estabelecer processo. Perfeito. Então, se a sua empresa está começando, você tem que gerar caixa. Se você já está gerando caixa suficiente, agora você precisa construir time. Você já gerou caixa, já está com time, está percebendo que está perdendo eficiência, aí eu começo a introduzir os processos. Isso significa que uma empresa que está começando do zero não pode começar estruturada? Não, claro que não, ela pode. Legal. Só que assim, entre estruturar e gerar caixa, eu vou gerar caixa. Entre estruturar e construir time, eu vou construir time. Depois que eu gerei caixa, construir time, aí beleza, agora eu posso começar a focar, colocar o processo como uma prioridade. Legal. Sem deixar de gerar caixa e sem deixar de gerir o time. Então foi exatamente isso que aconteceu no Grupo Acelerador e na prática é o que vai acontecer com toda a empresa. Sim. Porque na hora que o bicho está pegando ali, você vai ter que às vezes arregaçar a manga e virar um vendedor para gerar caixa. Então eu acho que o momento ideal vai depender muito da fase da empresa. Sim, mas legal. Os empresários que estão nos assistindo, é só seguir esse passo a passo, cara. Gera caixa, constrói time e eu começo a organizar. Na fase de geração de caixa, você pode colocar uma política de pé.
uma ou outra. E quando eu falo política, cara, é um documento de uma página. Sim. Sabe? Às vezes são duas frases. Sim. Pode, não pode. Faz, não faz. Então você pode ir fazendo isso meio que em paralelo. Sim. Mas vai chegar um momento que você vai ter que se dedicar como empresa e como empresário Organizar aos seus a casa. processos, a organizar a sua casa. Sim. E aí que começa a brincadeira legal, que é você colocar os pilares. Porque você tá ali com a sua casinha de pé, só que agora você, cara, mano, agora eu quero construir um prédio. Perfeito. Então eu vou ter que colocar os pilares para sustentar esses prédios. Legal. E para mim, com a minha experiência, pelo que eu ensino lá no Acelerador Processo, são 3 pilares importantíssimos: políticas, processos e procedimentos. E eles estarem diretamente ligados, né, Estão Mourão? diretamente ligados. Diretamente ligados. Não faz sentido estar isolados, né? Cara, pode ser até que para uma ou outra pessoa faça, mas eu nunca vi funcionar. Em todos os lugares onde eu passei, a metodologia que eu aplico nas empresas, o que eu estou fazendo hoje no Grupo Acelerador, inclui esses 3 pilares caminharem juntos. Perfeito. Política, processos e procedimentos. Até porque, se você parar para pensar, Silveira, vamos pensar na estrutura fundamentos da administração. Aí você pega lá a pirâmide, estratégico, tático, operacional. Isso é o básico, né? Os empresários que estão nos assistindo aqui, em um ou outro momento, já ouviram falar sobre isso ou entendem sobre isso. Pô, quem está no estratégico? Cara, são os donos das empresas, os diretores, os executivos. Sim. Eles estão lá para fazer o quê? Para dar a direção. Ótimo. Para pensar no o que vamos fazer. O estratégico, O estratégico. Né? Sim. E por que vamos fazer? Política apoia isso. Então, Ótimo. políticas estão muito mais conectadas à área estratégica. Perfeito. Aí você tem a área tática. O que a área tática faz? Ela é o intermediário entre a direção da empresa, a estratégia e a Sim. operação. Então, eles estão ali para tapar esse buraco tático. Perfeito. O que entra ali? Os processos. Para e pensa, quem tem que gerir os processos das áreas? São os gestores. Perfeito. Eles têm que trazer eficiência. E por último, nós temos lá a base, né, que é a camada operacional. Para essa camada operacional, eu tenho os procedimentos, Perfeito. o passo a passo de como fazer. Então, as políticas da empresa direcionam o que pode e o que não pode. Perfeito. Quem aprova a política é a área estratégica, são os diretores. Com base nessas políticas, os gestores escrevem os seus processos. Então, como é que eu vou fazer o meu processo comercial, meu processo de captação, meu processo de fechamento de folha? Eu vou criar esses processos baseados na política que foi definida pela área estratégica. Perfeito. Então, a área tática define os processos, coloca os indicadores para medir esses processos e melhorar a eficiência. E a galera que está na frente de batalha, eles criam os que a gente chama os documentos chamados de procedimento operacional padrão. Perfeito. É como eu faço o que eu faço. Ótimo. Como eu devo fechar a folha, como eu devo emitir essa nota, como eu devo fechar esse pedido, Sim. como, clica aqui, vai ali. Então, observe que política conectada à estratégia, processos conectados ao tático, procedimentos conectados ao operacional. Perfeito. Então, a metodologia que eu criei, que eu ensino lá no Acelerador Processo, que é o DEP, né, definir política, estruturar processos, padronizar procedimentos. Para mim é o passo a passo do sucesso na gestão de processos. E o desenho, né? A gente está mais acostumado com o processo também, a visualização é muito clara, né, Mourão? E um outro desafio também que a gente passou, eu acho que é legal você colaborar com esse ponto, fica como se fosse uma pergunta ou sugestões de dicas, é como ele é vivo, né? Como o processo e a gestão de qualidade é vivo, cara, assim. O trabalho realmente não vai acabar. Não. Uma conscientização sobre isso aí passa pra gente. Não acaba, você está correto, né? E aí, Sabe uma outra sensação? Desculpa, só para complementar. Não, fica à você... vontade, fica à vontade. Cara, a gente começa e incha. Sabe? Cara, a gente já tem umas 3, 4 vezes aqui que a gente simplificou. Que estava muito pesado. Total. Entendeu? A gente começa a fazer, aí cai naquela... Tá funcionando, aí começa a inchar. Aí depois parece que tem um movimento de... Total. É isso mesmo, vai. Cara, vocês estão no caminho certo, fazendo certinho. Tanto que no primeiro dia da imersão, e aí você me perdoa, eu vou sempre citar a imersão, porque não, pelo menos acabou tá, agora, tá parece fresquinho, que veio direto. Eu vim direto de lá pra cá. No primeiro dia, eu falo com eles, o maior desafio de todo analista de processo, de toda empresa que começa a implementar processo, é simplesmente, nada mais, nada menos, que delimitar o escopo. Sim. Porque quando você fala de processo, se você pegar qualquer lugar da empresa, eu vou entrar lá no serviços gerais, lá no bem-estar, vou mapear o processo de bem-estar.
Se eu não tomar cuidado, eu vou mapeando, vou conectando, vai ramificando, daqui a pouco eu tô lá dentro da contabilidade. Daqui a pouco eu tô no comercial. Mas o comercial está conectado no bem-estar, direto ou indiretamente ele vai estar. Então o maior desafio é esse. Porque quando você começa a mapear processo, cara, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, você fala, meu Deus, olha o tamanho disso. Porque é um buraco sem fundo. Sim. É um buraco sem fundo. Por isso que no ciclo de vida dos processos, a gente tem uma etapa importantíssima, que é a etapa de fazer a medição para depois fazer o refinamento. E é aí que você começa a ganhar eficiência. É quando o negócio está grandão, você fala assim, peraí, nossa, gente, mas olha aqui, 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Ou então, olha isso aqui, ó, tá indo para lá, volta para cá, vai pra cá, volta. É um vai e volta, por que não corta essa linha aqui e vai direto lá? Aí começa o ganho de eficiência. Então é super natural, o negócio ficar gigantesco, e você vem, porque isso é o PDCA, e eu costumo dizer, falei inclusive para os alunos lá da imersão, quando você começa a gestão de processo, sabe quanto ela vai acabar? Nunca. Nunca, porque você tem que ficar girando ali o PDCA do ciclo de vida. Você vai fazer a estratégia, você vai modelar, você vai desenhar, você vai implementar, você vai testar, implementar, medir, refinar e volta de novo e vai voltando e vai voltando. Quer ver um exemplo que aconteceu real? A gente fez uma dinâmica na imersão. Sim. E essa dinâmica incluía em fazer as pessoas mudarem de mesa. Então, o cara que estava numa mesa tinha que levantar e ir para outra mesa. Legal, funcionou. Só que a gente, na hora do intervalo, paramos e pensamos assim, nossa, deu um pouquinho de confusão ali, né? Gente, vamos melhorar esse processo. E se ao invés de trocar de mesa, a gente só passar a folha? Não troca de mesa, a pessoa fica na mesma mesa, a gente só troca a folha. Melhoramos o processo. E o resultado seria o mesmo. O mesmo, só que com muito mais eficiência. Sim. Sem tanta bagunça dentro da sala. Sim. O processo é isso. Às vezes você não precisa marcar uma reunião para fazer o PDCA. É ali na hora. Puxa, que maneiro. Vamos anotar aqui então. Perfeito. Próximo exercício, na próxima dinâmica, a gente troca só a folha, não troca mais a mesa. O Marcos me contou na prática também que até durante do acelerador, que é todo mês, né? Que parece que rola ali na hora. Um bloco, né? Um bloquezinho de nota. Todo mundo ou já olha. Tem alguém conectado no WhatsApp, ó. Nesse momento aqui, ó, eu acho que talvez dá para melhorar. Na hora, na hora. É impressionante. A gente já desce do palco, pegar meu bloco de notas aqui, tá cheio de anotações. E tem a ver com a cultura, né? Total. Cultura de processo também. Cultura de processo, cultura de melhoria contínua. Porque processo não funciona sem pessoas, processo não funciona sem cultura. Aconteceu um fato muito engraçado lá na imersão, que a gente fez um exercício, e aí na hora de fazer o processamento ali do exercício, a mesa que ganhou, né? A mesa que venceu não ganhou. Como assim, Mourão? Sim. A mesa que venceu não ganhou. Porque a mesa que venceu seguindo o processo que uma outra mesa escreveu. Então, essa mesa venceu, mas quem ganhou foi quem escreveu o processo. Sim. E aí eu perguntei para essa galera aqui que venceu, mas não levou, como eles se sentiram sabendo que eles se esforçaram, mas quem levou o prêmio foi o outro. Aí o menino respondeu assim, o aluno, olha, a gente até imaginou que seria isso. E até passou pela nossa cabeça, cara, larga de mão, vamos fazer de qualquer jeito, não vou ganhar mesmo. Aí eu falei, nossa, excelente essa sua colocação. Gente, será que isso acontece no dia a dia das empresas? Acontece. Você vai lidar com pessoas. E às vezes o processo sozinho não vai ser suficiente. Porque esse processo vai ter que ser executado por pessoas. E se você não tiver uma cultura forte de pessoas comprometidas, com postura de dono, com iniciativa, né, unida, com foco no cliente, pode desenhar o melhor processo do mundo, mais bonito, mais extraordinário, que não vai funcionar. Vai rolar aquela guerrinha. Mas que ele desenhou, vai ficar um mérito para ele então. Então não vou fazer. Então não tem processo sem cultura, não tem processo sem pessoas. Você é fera em 2 coisas absurdas assim que eu falo assim, pô, eu tô tentando falar das 2, mas vamos começar a conectar processos com inteligência artificial, com IA, com tecnologia. Legal. O que você está vendo dessa enxurrada, né? Um negócio assim, um tsunami, né? O que está acontecendo, começando aí com os impactos do processo de produtividade? Legal. Olha que interessante, muita gente não sabe, né? Mas hoje em dia, a metodologia mais eficiente, mais moderna e utilizada no mundo inteiro por empresas do mais diverso tamanho, do Google, Amazon, Apple, o seu João da esquina, sim, é o que a gente chama de BPM, que é Business Process Management.
Isso é uma teoria, uma metodologia, uma técnica muito recente. Sim. Quando a gente pega lá do século XVIII, a primeira revolução industrial com as máquinas a vapor, as empresas começaram a se organizar para viver aquele momento que antes o mundo era agricultura e começou a ser industrializado. Perfeito. E aí veio a energia elétrica, a segunda grande revolução. Veio a terceira revolução industrial, que é a produção em série. Antes da terceira revolução industrial, a gente tem lá o Taylor lá com o Taylorismo, o Ford com o Fordismo, Sim. mais focado ali na automação, na otimização de tarefas repetitivas, que era o Taylor, o Ford mais naquela coisa de produção em massa. Sim. E aquilo foi moldando o modelo de gestão das empresas. Sim. Até chegar na terceira revolução industrial. E hoje, o modelo de gestão que a maioria das empresas pratica, e como nós somos treinados, não é um modelo baseado em processo, é um modelo baseado em tarefas, em atividade, em produção, é um modelo funcional. Sim, sim. No início ali da década de 90, meados da década de 90, começou a surgir esse ensaio do BPM. Sim. E ali, finalzinho ali, 99, 2000, criou-se a primeira versão da notação BPM, que é a BPMN. E em 2011 ela foi revisada e foi criada a segunda versão, que é a BPMN 2.0. Sim. Então, essa metodologia, ela surgiu dentro da área de tecnologia. Olha. É um modelo de notação, porque assim, a galera de TI não conseguia falar com a galera de negócio, porque um é muito técnico, muito analítico, programação, aquela coisa toda, e não rolava. Então precisamos estabelecer uma linguagem que seja uma linguagem que a galera de negócio entenda e a galera de TI entenda. Aí criou-se essa notação BPMN. Legal. Então, processos como a gente vê hoje, ele está 100% conectado à tecnologia. Porque a forma como essa metodologia BPM foi criada, ela foi criada para automação. Que é o que a gente conhece hoje, tecnicamente, como RPA, que é automação de processos. Sim. Poucas empresas, isso é muito comum em grandes empresas, né? Poucas empresas investem nisso. Nós, no Grupo Acelerador, a gente começou, desde que eu entrei, um trabalho de construção de políticas, processos, cultura de processo, e o nosso próximo passo agora, que começa agora no segundo trimestre de 2025, a partir de abril, é automação de processo. A gente vai entrar agora, eu tive que preparar todo o terreno para entrar nessa parte de automação. E olha que interessante, nós estamos vivendo o que alguns chamam de quinta revolução industrial. Sim. Nós tivemos a terceira, a quarta foi a da internet, os dados e tudo mais, e agora a quinta grande revolução, que é a revolução das inteligências artificiais. Sim. Então, hoje em dia, a gente já fala de automação de processos, RPA, com inteligência artificial. Perfeito. Então, são processos que são desenhados, otimizados e automatizados com o auxílio de inteligência artificial. Vou te dar um exemplo muito simples que todo mundo vai entender. Sim. Acredito que em todas as empresas, as pessoas elas têm que fazer uma ou outra ação e, invariavelmente, por motivos diversos, elas precisam pedir um reembolso. Talvez aqui na Silveira aconteça isso, lá no Grupo Acelerador acontece. E aí, mal ou bem, tem empresas que já têm um processo muito bem definido, em outras empresas é meio que informal, mas via de regra, vê se não é assim. Alguém faz um gasto, esse gasto está atrelado ao desempenho do papel dela, ela pega ali um comprovante, que em algumas empresas tem que ser nota, em outras não, mas alguma coisa que comprove, ela faz uma solicitação, alguém aprova, vai para o financeiro paga. Ok. Via de regra é assim. Sim. Quando você mapeia um processo como esse, você desenha ali os atores, solicitante, aprovador e financeiro pagando, por exemplo. Perfeito. E aí você tem as regras de negócio. Tem que ter nota fiscal ou pode ser um recibo? Sim. Tem que ser anexado ou não tem que ser? E aí você faz aquele desenho do processo e, fica lindo, aquele desenho bonito. Sim. Esse desenho vai ter que ser executado por pessoas, certo? Perfeito. Mas ele também pode ser automatizado. Hoje já existem ferramentas que pegam o desenho do processo e transformam esse desenho de processos em aplicativos. Então ele transforma aquilo numa tela. Então, se lá eu disse que a pessoa tem que colocar nome, valor, chave Pix e um documento anexado, já cria uma tela que o cara vai preencher esses dados. Eu já disse lá que quem aprova é o aprovador, que é o gestor dele, então o sistema já vê quem é o gestor, manda um e-mail para ele, só manda para o financeiro depois que passou pelo gestor, para o financeiro não correr o risco de pagar coisa que não está aprovada. Sim.
Só que com a inteligência artificial, a gente vai além. Sabe por quê? Qual é a falha nesse processo? Ou melhor, qual é o ponto de melhoria nesse processo? Quando chega no aprovador, o aprovador vai ter que pegar o documento, abrir o PDF, abrir a foto da nota fiscal, do cupom fiscal, do recibo. Ah, legal, não é bebida alcoólica, está dentro do valor estimado. Era o dia de trabalho. Era o dia de trabalho. São várias, né, pontinhos. Com inteligência artificial, hoje eu já consigo fazer a automação do processo. A inteligência artificial com visão computacional e OCR lê o PDF, lê a imagem, já consegue identificar se tem bebida alcoólica ou não e já chega mastigadinho para o aprovador. Olha, tá ok, a data é realmente a data que ele está falando, era um dia de semana, estava no horário de trabalho, não tem bebida alcoólica, ou tem... E aí, dos 250 de reembolso, 18,15 já subtraiu. A long neck. Já tirou a long neck, já tirou o uísque. Eu acho que ele esqueceu. Exato. Então, assim, olha como isso, olha o quanto isso otimiza o processo. E de fato não fariam, né? O Mourão cairia em desleixo. Você dependeria do ser humano fazendo aquela validação. E está tudo certo. Mas com a automação, você consegue depois tirar um relatório. Beleza, quantos reembolsos eu fiz esse mês? 150. Quantos tinham bebida alcoólica? 85. Coincide a pessoa? E aí acabou, você tira vários indicadores. Sim. Então, tecnologia, inteligência artificial, a gestão por processo, ela surgiu, observe que eu disse aqui a data, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, se consolidou em 2010, 2011. O que estava acontecendo no mundo em 2010, 2011? Boom da internet, boom da tecnologia. Então isso surgiu para tirar proveito do que estava acontecendo naquela quarta revolução, que era a revolução dos dados, dos computadores, dos data centers, computação na nuvem. Isso começou lá em 2010, 11, 12, 15. Sim. E agora a mesma coisa está acontecendo com a introdução da inteligência artificial na gestão de processos, fazendo análises como essa que eu acabei de explicar. Mas a inteligência artificial não para por aí, né? Hoje nas empresas ela está sendo aplicada praticamente em tudo. Cara, mas o exemplo que você deu foi assim... botar na prática exatamente esse impacto. E é legal isso, né, Mourão? Você falou essas datas, algumas datas que até muitas vezes assustam o empresário, né? Sim. A gente está assim, ó, você já viu o ChatGPT? Você sabia que você... Aí você fica alucinado ali fazendo os primeiros testes, né? E de repente isso tem uma data já de quantos anos? Talvez assim, não estou falando do ChatGPT, mas eu estou falando a inteligência artificial. Inteligência artificial se estuda desde a época de Alan Turing. Então vamos te avisar que você já está atrasado. Na década de 50, 60. Então. Claro que lá era apenas um ensaio. O grande questionamento do Alan Turing foi: e se um dia as máquinas pudessem pensar? Então. Esse foi o questionamento dele. A loucura, né? Aquela loucura. Eu falo de inteligência artificial e atuo com inteligência artificial desde 2016. Os eventos que eu fazia de tecnologia pelo Brasil, eu tinha lá um conteúdo de inteligência artificial, mas aquilo era algo muito distante para as empresas, porque os eventos que eu fazia para a galera de TI. Sim. Então, eram donos de empresas de software, programadores, gestores. Você já teriam uma aceitação mais rápida. E conseguiriam fazer, colocar em prática o que eu ensinava. Porque naquela época... Não era como hoje que você fala com a inteligência artificial. Você tinha que programar, rede neural e tudo mais. Então hoje o grande boom, a grande revolução é justamente como isso foi simplificado e colocado à disposição de, eu vou usar o termo aqui, pessoas normais, porque eu acho que a galera de TI são anormais. Pessoas normais. E se você parar para pensar, Silveira, foi o que aconteceu com os computadores. Na década de 50, 60, 70, computadores, eles ocupavam andares inteiros de prédios e funcionavam com cartão perfurado. Ninguém imaginava que um dia a gente estaria com um computador na mão celular. Isso aqui tem mais poder de processamento do que tinham esses computadores da década de 60 e 70 que ocupavam andares inteiros. Sim. Aqui eu devo ter alguns andares de supercomputadores daquela época. Olha. A mesma com a inteligência artificial. Sim. Era coisa de laboratório, coisa de cientista, depois veio para coisa de universidade, da galera de TI, dos programadores, agora é da dona de casa,
que entra no chat GPT e fala o seguinte, olha, gere para mim uma receita de bolo, não sei o que, eu queria fazer, ó, eu tenho aqui essa receita, eu tiro a foto da minha geladeira e falo, o que, que dá para eu fazer aqui low carb com o que eu tenho na minha geladeira? E ele vê o que tem na minha geladeira, o chat GPT olha o que está, experimenta você fazer isso, pega o chat GPT, tira uma foto, manda para ele, o que, que eu posso fazer com o que eu tenho aqui na minha geladeira? Ele vai gerar a receita para você. Assim, é muito... É loucura. Para os normais é até assustador. E é assustador mesmo. Agora, você imagina isso para as empresas. Para os processos, né? Para os processos, para tudo. Porque ele é mais mecânico mesmo, né? Assim, na empresa é mais mecânico, né? Você não está falando de uma facilidade talvez doméstica ou que envolve sentimento. Não, você está falando de coisas que são repetitivas. Você tem que enviar mensagem para o seu cliente, às vezes, toda hora. E às vezes você comete... Um exemplo simples, você cometeu um erro de português na mensagem ali. Sim. Foi falta de atenção, tá tudo certo e tal. Mas isso passa uma descredibilidade, né, para o seu cliente. Né? Tudo bem que hoje em dia a gente está mais tolerante a esse tipo de coisa. Vamos pegar um outro exemplo, cara, uma análise de dados, de relatório, que às vezes alguém vai ter que... numérico, o cara fala assim, ó, não estou conseguindo... Isso acontece muito na área financeira e contábil. Cara, não está fechando. Meu Deus, gente, já olhei isso aqui, onde é que está essa diferença? Experimenta subir lá a planilha e fala assim, ó, o total que tinha que dar é esse, eu já analisei tudo, cruzei daqui, não estou conseguindo encontrar essa diferença de tanto. Talvez ele não encontre a diferença, mas ele vai te dar insight que tu vai falar, putz, velho. Você ia demorar um dia e meio pensando em dois ali. Exato. Essa aqui em dois. Eu acho que esse é o grande ganho que a inteligência artificial está trazendo para as empresas. A produtividade. Sim. A automação de tarefas repetitivas. Sabe, eu mostrei lá, inclusive na imersão para a galera, como você usar o chat GPT com base no modelo de política que eu criei para eles, para escrever as políticas da empresa. Cara, teve gente ali que já começou a usar de um dia para o outro, chegou no hotel e escreveu, não dormiu à noite. Escreveu 15 políticas, de um dia para o outro. E a pessoa falou, Mourão, eu levaria talvez meses. Ou não tinha nem acesso a isso antes, né? Da imersão ali. Então, assim, a inteligência artificial hoje, eu diria que eu tive a oportunidade de acompanhar a revolução da internet. Eu era jovem, né? Eu tinha ali meus 12, 13, 15 anos, mas peguei. Ela nascendo, ela chegando. Eu vi, né? Você também viu isso acontecer. E eu posso afirmar categoricamente, por ser da área de tecnologia, por ter visto a revolução da internet, que o que está acontecendo agora não se compara. É maior. É muito maior. Quanto tempo levou para a internet, depois que foi criada, chegar na nossa casa? Quanto tempo levou para o computador pessoal, depois de criado, chegar na nossa casa? Quanto tempo levou para o chat GPT, depois de criado, chegar ao que ele está hoje? É o que você falou até, eu pensei nisso na hora que você estava falando do exemplo do Ford, do outro. Assim, quando isso foi unificado, o cara era muito isolado. De repente a Ford estava lá nos Estados Unidos, a outra estava em outro canto dos Estados Unidos ou em outro país. Até eles se encontrarem para conversar sobre o que eles estão fazendo. Sim. Cara, agora não, tá assim, ó. A inovação ela é exponencial, ela não é linear. E esse é o perigo. O ser humano ele tem uma mente linear. Ele pensa assim, ó, linear. Sim. A evolução ela acontece assim, ó. É uma função de segundo grau, ela é exponencial. Quanto mais rápido acontece, mais rápido ela vai acontecer. Enquanto os processadores, os chips de computadores, eles dobram de processamento a cada 2 anos, 2 anos e meio, uma inteligência artificial dobra o seu poder de processamento a cada 8 semanas. Então é loucura, é uma coisa absurda. O que você está usando hoje de inteligência artificial, seja para imagem, vídeo, texto, ou seja lá o que for, daqui a 8 semanas ela vai estar 2 vezes mais potente, 2 vezes melhor, porque ela tem a capacidade de aprender e evoluir. Então, onde vamos parar? Não sei. Perfeito. Eu não sei onde vamos parar. Tem um cara fera que a gente conversou com ele aqui no podcast, né, que é cliente nosso, um cara extremamente diferenciado, né, da área de tecnologia também, o Juliano Dutra, ele é ex-sócio iFood, agora acabou de vender a Gringo, que é uma plataforma também para o Grupo Sem Parar. Em 2 anos ele faz isso e ele deu um bate-papo, ele falou assim, cara, a questão da tecnologia mesmo, eu acredito que talvez você possa concordar ou fazer algum comentário. Cara, assim, não tem volta, né? É assim, cara, ele deu o exemplo até do carro elétrico. Tudo bem, hoje pode reclamar, vai demorar, não abastece em cada lugar, então assim, mas voltar pode acontecer o seguinte, agora baterias que carreguem em 5 minutos. Mas assim, é tudo, ele falou que a tecnologia é assim. Então assim, aceita. Qual que é a sua opinião, imagina, levando esse comentário? Não, ele tá correto. E a Singularity University lá nos Estados Unidos
Teve um professor lá que mapeou essas etapas. A gente chama de 6D da inovação. Toda inovação, quando é criada, é decepcionante. Então, primeiro, ela decepciona. Depois da fase de decepção, que é o primeiro D, vem a disrupção. Perfeito. Aí depois passa por outra fase. Pega o celular. Vamos pegar o telefone lá atrás. Graham Bell, 1950, 55. Ou até no cinto, o celular no cinto, né? Ele criou lá o telefone, 1950. Puxa, mas aí vem a necessidade. Cara, é legal, mas eu queria falar andando. Aí telefone dentro dos carros, com as antenas embutidas, aquela coisa. Não, agora eu quero falar na rua, tijolão. Sim. Nossa, decepcionante. Muito problema de coluna. Caríssimo, andava de lado, caríssimo. Sim. Aí você tem depois da... Eu não vou lembrar agora a ordem correta, mas você tem a decepção, disrupção. Eu acho que é mais ou menos isso que ele falou, cara. Aí depois vem a democratização. Como assim a democratização? Acesso, todo mundo tem acesso. Aí daqui a pouco você tem a desmonetização, começa a ficar mais barato. Depois você tem você tem outros, né? Depois você tem enfim, chega um momento que some, a tecnologia some. Ela deixou de existir. Tipo assim, cadê os GPS nos carros? Sim. Onde é que estão os pagers? Os pagers. Cadê os discos de vinil? Onde é que estão as máquinas de escrever? Sim. Elas somem. Elas foram substituídas por algo maior. Ela evapora. Sim. É o processo de inovação. Ela se transformou numa outra coisa que faz parte do nosso dia a dia. Sim. Carros elétricos é a mesma coisa. Pode ser que hoje, para alguns, carros elétricos sejam decepcionantes. A bateria, o tempo de carga seja decepcionante. Mas, cara, é só uma etapa. Vai vir a disrupção, daqui a pouco vai vir a desmonetização. Perfeito. Daqui a pouco vem a democratização. A gente sabe, um carro já não é barato, seja combustão, seja elétrico. Mas o elétrico está um pouquinho mais caro, enfim. Sim. Mas isso vai baratear. Sim. Quando o carro foi inventado, pouquíssimas pessoas podiam ter. Hoje ele está, por mais que não seja acessível à maioria das pessoas, convenhamos, mas ele é muito mais acessível do que há 50 anos atrás. Perfeito. E isso acontece com toda a tecnologia, com toda inovação. É isso que ele falou. Eu falei, cara, faz muito sentido. E para quem é de tecnologia, isso vocês assistiram. Quantos roteiros, né? Sim. Quantas e quantas giros desse, né? Que você falou de aparecer e desaparecer, de aparecer e desaparecer. Eu podia ficar aqui 3 episódios falando dos exemplos. Vamos pensar assim, que ficou muito claro já o impacto da IA em processos, né? E ninguém pode ir contra isso como a tecnologia. Uma outra questão, Mourão, é assim, o perigo, cara. Já até falou um pouquinho nos bastidores, né? O perigo daquilo talvez mal usado, ou daquilo que a IA vai enfrentar nos próximos ciclos aí, talvez dela. O que você pode alertar? Cara, o que você pode dizer sobre isso? Eu vou falar agora como especialista da área, né? Esses cuidados, eles não devem ser tomados só para inteligência artificial. Toda inovação, né? Ela vai trazer consigo 3 coisas, né? Ela vai trazer um benefício, um valor, ela vai trazer um medo e ela vai trazer um perigo. Como assim? Valor, medo e perigo. Valor da inteligência artificial. Cara, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui. Medo. Cara, será que vai tirar o emprego de muita gente? Então aquela coisa... tem gente, não vou mexer com isso não. Alguns falam, isso não é de Deus não, essa coisa não sei o quê. Especulação. E o perigo em relação, principalmente, à privacidade. E o rebote, né? O rebote que isso... Só que isso acontece com toda inovação. Aconteceu com o telefone? Aconteceu. As pessoas aplicam um golpe até hoje usando telefone. Né? As telefonistas vão perder o emprego. Perderam. Só que novos outros foram criados. Você acha que tinha mais telefonista que repassava a ligação no passado ou do que tem hoje atendente de telemarketing? Eu acho que é hoje, né? Com certeza absoluta. Então, olha como a inovação do telefone tirou o emprego das telefonistas, mas criou oportunidades. E toda inovação faz isso. Toda inovação ela faz isso. Só que tem um detalhe no caso da evolução, né? O perigo do telefone era 1, o perigo do celular é 10, o perigo da internet
é 100, o perigo da inteligência artificial é 1000. Tudo é exponencial. Porque hoje as pessoas usam, por exemplo, celular para aplicar golpe. O golpe do falso sequestro, como a gente estava falando aqui agora. E alguém fala assim, ó, peraí que eu tô com teu filho aqui. Aí alguém fala assim, mãe, sou eu, mãe. Aí o cara, meu irmão, não tá com meu filho nada. Agora peraí que eu tô com teu filho aqui. Ligação de vídeo. O cara clonou a voz ou fez um avatar. Não vou nem dar um avatar divino, clonou a voz. Sim, não, já. Mãe, sou eu. Filho, pelo amor de Deus, moço, não faz isso com meu filho, já não. Toma de volta. Já tem um monte de gente aplicando o golpe, clonando a voz das pessoas. Até hoje, hein, cara, mesmo sem voz, imagina com a... Imagina com a voz. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado. E aí, quando a gente fala de empresas, tome muito cuidado com aquilo que você envia, por exemplo, para o chat GPT analisar. Porque você está enviando essas informações para o servidor de uma empresa que você não sabe o que eles estão fazendo com isso. Não, Mourão, lá diz que respeita a privacidade, etc e tal. Desculpa, eu vou ser muito sincero para você e vou falar tecnicamente, tá? A base para o ingrediente ou o alimento de uma inteligência artificial é o Big Data. Como assim? Eu estou falando aqui de uma forma bem chula, tá? Não técnica, né? Todo IA precisa de dados para ser treinado. A gente precisa de 4 coisas quando a gente está falando de Big Data. Variedade, velocidade, volume e veracidade. Então eu preciso de volume. Quanto mais informações eu tiver, mais inteligente eu vou ficar. A sua pergunta é volume. A sua pergunta é volume. Claro que tem ali uma questão de privacidade, sim, etc e tal. E isso é tão crítico que a própria OpenAI agora ela tem no ChatGPT um recurso chamado chat temporário. É como se fosse uma aba anônima do navegador. Sim. Então você pode entrar naquele chat temporário e subir as suas informações que eles dizem que ali realmente eles não armazenam nada. Sim. Claro que isso tem um problema, né? Por não armazenar, ele não aprende sobre você ou sobre o que você está perguntando. Fechou o chat, perdeu. Vão te entregar menos. Vão te entregar menos. Então você tem que medir. Por isso que eu oriento as empresas a, cara, problema zero, seus colaboradores e você começar pelo chat GPT, mas quando você começar a evoluir e entender a inteligência artificial aplicada a negócio, inevitavelmente você vai ter que ir para alguma coisa sua. Como assim, Mourão? Criar uma inteligência artificial minha? Não, não é isso que eu estou dizendo, não é reinventar a roda, mas é você usar APIs e recursos. Hoje em dia já é possível você baixar modelos de linguagem tão bons ou até melhores que o ChatGPT localmente na sua rede e criar em cima desses modelos a sua inteligência artificial. Você não está criando do zero, você está treinando um modelo na sua rede. Então os dados ficam só com você. Eles não vão para uma empresa terceira. Legal. Claro, eu vou começar por isso? Nem toda empresa está preparada para isso. Mas o que eu estou dizendo é que em algum momento, assim como antigamente a gente usava servidores alugados, não sei o quê, e de repente a gente migrou para servidores internos, nos hacks e tudo mais, agora a gente voltou para a nuvem, aí nuvem privada, vai acontecer a mesma coisa com inteligência artificial. Estou usando ali o ChatGPT, estou usando o A, B, C, D, O, F, daqui a pouco eu vou começar a usar uma API, e aí eu estou numa nuvem pública, aí daqui a pouco eu vou trazer para dentro de casa, muitas empresas já estão trazendo para dentro de casa por causa dessa questão de privacidade. Por exemplo, a Apple há alguns anos atrás, logo que depois começou o boom do ChatGPT, a Apple, acho que a Apple e a Google publicaram um memorando para todos os colaboradores proibindo o uso de ChatGPT com informações da empresa. Por causa dessa questão de privacidade. Políticas internas. Então tem que se tomar esse cuidado. A gente há de olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Pela porcentagem e escalabilidade do risco. Total, o risco, lá, exato. O risco vai aumentando. Então você está dizendo, Mourão, para não usar o chat GPT dentro da empresa? Não, o que eu estou dizendo é você entender o que você está fazendo, entender dos riscos envolvidos e criar políticas dentro da sua empresa que ajudem a preservar os dados da sua empresa. E sabendo que em algum momento vai chegar, mais cedo ou mais tarde para você, dependendo do tamanho da sua empresa, a necessidade de ter isso ou internamente ou numa nuvem privada sua. Legal. Eu já participei de alguns projetos, porque assim, uma coisa é você usar o ChatGPT para produtividade.
Inclusive, em abril agora, eu vou ter uma imersão de inteligência artificial focada em donos e donos de empresa. Eu vou falar muito sobre isso, sobre a cultura de IA, sobre os cuidados que eles têm que fazer. Claro que a gente vai fazer muita coisa na prática, mas eu vou mostrar para eles, cara, a evolução vai ser essa. Se você ainda não está aqui, você vai chegar aqui. E onde é esse aqui? Implementar a inteligência artificial no core business do teu negócio. Vou dar um exemplo. Eu atendi um membro Giants há mais ou menos um ano atrás, que ele queria lá um bate-papo comigo para falar sobre IA. E ele é um produtor de leite. Sim. E aí ele mirou num santo e acabou acertando o outro. Ele falou, não, eu queria ver o ChatGPT, produção e tal. Eu falei, me explica mais. Mas aí, explica o teu negócio. Ele falou, o leite chega e aí não sei o quê, eu tenho que mexer assim, assim, assado. No resumo da obra foi assim. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Quando chega um carregamento de leite para você, você analisa aquele tipo de leite, dependendo do nível de gordura, de açúcar, não sei o quê, ou você vai produzir uma manteiga, ou você vai produzir iogurte. Ele falou, só que eu só descubro isso no final da linha de produção. Eu falei, e se você colocasse uma inteligência artificial para analisar esses parâmetros e ela fazer uma análise preditiva e falar, ó, esse leite aqui é bom para manteiga, esse leite aqui é bom para queijo. Ele falou, meu Deus do céu, nossa, velho. Então ele queria alguma coisa de ChatGPT, só que o grande boom da inteligência artificial é você colocar isso no core business do seu negócio. No caso, até mesmo vinculando ao primeiro bate-papo do processo, né? Do processo, exato, é do processo. Então, como eu posso colocar a inteligência artificial ao longo do meu processo? Eu fiz um projeto uma vez para uma outra empresa, antes de entrar no Grupo Acelerador, que é uma empresa de conciliação, enfim, justamente para criar uma inteligência artificial para, com base nos dados do processo, eu saber a chance de fechar um acordo ou não com aquela pessoa. Legal. Porque às vezes eu estou tentando entrar em contato com uma pessoa que não vai fechar acordo comigo e perdendo o prazo de uma pessoa que vai fechar o acordo comigo. Sim. Então a IA consegue analisar muito mais rápido e muito melhor que um ser humano a probabilidade de fechamento com base em histórico passado. Então, isso é a grande mágica do uso da inteligência. Então quer dizer que usar o ChatGPT não agrega valor. Vai agregar muito valor. Então a galera vai ficar produtiva e tudo mais. Mas tem um outro lado que é a IA aplicada a negócios que as empresas precisam começar a olhar. E assim, você analisando, você já viu algum negócio que ela não vai ter impacto? Que a IA não vai impactar? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que tem algum negócio hoje que a energia elétrica não impacta? Tem algum negócio hoje que a internet não impacta? Tem algum negócio hoje que os computadores não impactam? Ou seja, se não é hoje, em algum momento. É onde ela vai impactar. É onde ela vai impactar. Acho que o principal raciocínio que pode deixar aqui sobre IA é assim, cara, aonde ela vai impactar o seu negócio e começa a se mexer. É isso. Porque é o seguinte, cara, não tem como. E está acontecendo, e é natural, gente. Isso é cíclico. Vou repetir. Isso acontece com toda a inovação. Lá atrás, início da década de 90, ali, meados da década de 90, vamos botar aqui no Brasil, né? Início dos anos 2000. Você chegava em determinados negócios e falava lá com o seu João da mercearia, seu João, você está com essa máquina registradora aí, bota o computador no seu mercado. Não, que está funcionando. Mas, seu João, mas vai ser mais rápido. Não, o pessoal aqui digita rápido a compra no mercado. Piscou o olho, já estava passando código de barra no computador. E hoje em dia não tem supermercado. Não tem. E agora a gente está assim pro seu João. Seu João, bota um RFID aí, seu João. Que aí o pessoal passa com o carrinho de uma vez só e já conta tudo. Não, e o pessoal não sei o quê. Aí o concorrente faz, como por exemplo a Decathlon está fazendo, a Riachuelo está fazendo. Hoje você vai na Renner, por exemplo, você compra uma roupa na Renner lá, conforme a pessoa vai dobrando a roupa e colocando no balcão, já vai registrando. Na Decathlon é uma caixa, é uma né? caixa, É uma que caixa, você pega a bolsa, coloca lá dentro. Eu coloquei e fui passando, falou que passou tudo duas vezes. Não, só botar na bolsa. Sim. Então, se a Centauro não fizer, as pessoas vão preferir comprar na Decathlon pela facilidade e agilidade. Exatamente. Então, assim, inteligência artificial é a mesma coisa. A pergunta é essa que você fez, não é se. É quando e onde. Sim. É quando ela vai impactar o seu negócio e onde ela vai impactar o seu negócio. E assim, se você não está olhando para isso, cara, teu concorrente nesse momento pode estar olhando. Ó, lição de casa agora, hein? Acabou de assistir, sai correndo para analisar. É isso aí. Mourão, cara, tinha muito conteúdo pra gente ficar aqui dias e dias, cara. Verdade, o tempo voa. E a gente fala, né? O tempinho da corrida do cara na academia, daqui a pouco o bicho tá abrindo abrindo já o fôlego lá, não tá aguentando. É verdade. Vou partir para nossa pergunta final aí, perfeito. cara, que a gente, né, faz uma analogia aí, o Pode Contar.
que o Mourão pode contar pra gente aí que foi uma mudança de rota, um clique na sua vida ou na sua carreira, que Legal. você possa deixar aí como uma lição pra gente? Cara, como eu disse, eu comecei na área de tecnologia há 23, esse ano faço 24 anos. Sim, E eu comecei como programador, sim. desenvolvendo softwares, aplicativos. Depois eu comecei a dar aula de programação em cursos, faculdades, cursos de certificação. E se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse 15 anos atrás, 16 anos atrás, e perguntasse o Mourão daquela época o que ele quer fazer da vida dele, ele ia dizer o seguinte: cara, eu quero morrer escrevendo código, eu amo isso aqui, sou apaixonado por isso aqui. Mas eu não sabia, na verdade, que eu era apaixonado por resolver problema. E que, por acaso, naquela época, eu resolvia problemas fazendo software. E essa ficha caiu para mim quando eu estava como analista de sistemas numa empresa lá do Rio de Janeiro, que é o Grupo Eleitoral Nacional, ele existe até hoje. Uhum. E tinha uma gerente que tinha acabado de chegar lá. E eu fui pedir autorização a ela para sair um pouco mais cedo, porque eu tinha prova na faculdade. Sim. E ela olhou, assustou assim e falou: você faz faculdade de quê? Eu já programava naquela época e tal. Falei: não, eu faço faculdade de análise de sistemas. Ela: rapaz, você está perdendo tempo. Você tem nada que vai agregar valor para você lá dentro, não. Você já programa, você já está aqui, você é um sênior já e tal. Aí eu falei assim: não, mas eu gosto de programar. Aí ela virou e falou a seguinte frase para mim: nem tudo se resolve no código. O nome dela é Alice Clausen, queria até fazer a menção a ela aqui. Baixinha assim, Sim. ela melhor gerente que eu já tive na minha vida, né? Foi ela. Sim, É legal. uma gerente extraordinária, né? Ela só perde para uma pessoa. Só tem uma pessoa que passou pela minha carreira que é melhor que ela, a Aline. A Aline hoje a Aline é minha gestora, né? Eu respondo para ela. Aline Marques. Aline Marques, que massa, cara. Um beijão pra Aline um beijo aí, pra Aline. cara. Você vê com a força detalhe, da mulher. Isso que eu ia falar agora. As duas pessoas duas que mulheres. mais impactaram a minha vida foi a Alice As e hoje está duas sendo líderes. a Aline. Que legal, Entendeu? cara. Então, todo respeito à Alice, mas, cara. Lógico. E a Alice e a Aline, as duas começam com A. Será que tem alguma coisa? Vamos buscar isso na programação. Então, acho que o que eu posso contar da minha carreira é essa, assim, ó. Primeiro, não tenha medo de mudar, porque quando ela falou isso para mim, na semana seguinte eu tranquei a minha faculdade, faltavam só 2 períodos. Sim. Tranquei minha faculdade de análise de sistema e comecei do absoluto zero um outro curso, uma outra graduação em gestão de TI. Olha. Era TI, mas mais focada em gestão. Sim, legal. Aí eu aprendi sobre governança, aí eu aprendi sobre comunicação, inteligência empresarial. E, cara, isso foi muito bom, porque o profissional que eu sou hoje, né, uma das pecinhas desse quebra-cabeça foi não ter medo de começar do absoluto zero, foi ter ouvido um conselho de uma pessoa mais experiente, que nem tudo se resolvia no código. E se hoje eu sou o profissional que eu sou, faz parte deste profissional esse conselho, essa coragem de ter pivotado ali a minha carreira e entrado numa área que, por mais que continuasse sendo tecnologia, uma outra vertente. Eu saio de trás do computador, saio do código, saio da linha de código, do código-fonte e vou para frente para agregar valor ao negócio. E de uma forma muito maior, né? De uma forma muito mais ampla. Muito maior. Eu acho que isso que foi alimentando o que você foi descobrindo, Exato. que é resolver problemas. Exatamente, né? é isso E aí. parabéns para essas duas líderes mulheres Verdade, aí, verdade. que ficaram marcadas na história. Estão marcadas na minha história. Mourão, cara, obrigado pelo carinho. Cara, foi top. Isso, eu que Espero agradeço. te receber daqui a um tempo pra gente falar um pouquinho mais sobre a próxima etapa desse giro maluco do impacto da IA nos processos, entendeu? Estarei sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado por me receber, obrigado pelo bate-papo. Espero que a galera tenha curtido, tenha gostado aí. E, cara, estou à disposição. Quiser marcar um outro bate-papo, a gente falar de outros assuntos, Sim, nossa, sempre muito bom. Boa. Obrigado, cara. Valeu. Até a próxima, hein? Tamo junto. Pessoal, até a próxima. Valeu.